É bola em jogo, galera. Oi, samba. Quem tem perna bamba não deixa a peteca. Olá, amigos do Bola em Jogo. Vamos falar de futebol aqui na tela da internet para falar da vitória da seleção brasileira, Copa das Confederações, Brasil campeão, o que melhorou a estima dos jogadores, já pensando na Copa do Mundo ano que vem, 2014, e a capacidade do Filipão de agregar não só os jogadores, mas também a torcida, que agora está mais confiante para a disputa do ano que vem, que é um campeonato, evidente, muito mais importante do que a própria Copa das Confederações. Nesse sentido, nós temos que falar do jogo contra a Espanha. Ninguém apostava em um 3-0. O Brasil ganhar, tudo bem, poderia ganhar, mas em 3-0, ninguém sonhava com esse placar. O que mudou? O gol do Fred aos 2 minutos obrigou a Espanha a tentar sair mais para o jogo. E o Davi Luiz, que salvou o gol do Pedro, o Felipão confessa isso. Ele acha que se a Espanha tivesse empatado, poderia alterar o cenário do jogo. Vamos conferir a fala do técnico Felipão sobre esse aspecto. O momento do jogo de hoje, eu gostaria de perguntar a vocês se vocês têm o mesmo conceito que eu. O momento do jogo da vitória, eu acho que foi o gol que o Davi Luiz salvou. Acho que aquele momento não foram os 2-0, não foram os 3-0. O momento da vitória foi aquele. Foi aquele. Por quê? A torcida já tinha fechado com a seleção no hino nacional. Olha, quem já fez Copa do Mundo, dá um exemplo aqui de uma Copa. Copa da França, 1998. O hino francês sendo cantado no estádio na final, além dos problemas que a seleção enfrentou com o Ronaldo, fenômeno que passou mal durante toda a madrugada, ali foi decisivo. A torcida fechou. Foi o que aconteceu ontem no Maracanã. Encerra o hino dentro do protocolo, a torcida continua cantando e os jogadores mais ainda. Então esse é o aspecto do jogo. Segundo gol logo no início. Terceiro, você tira um gol, que é praticamente um gol. Todo mundo pensava que o Davi Luiz não chegaria na bola. Ele chegou na bola e conseguiu tirar a bola de dentro do gol. Ali incorporou de vez a energia da seleção. Esse é um aspecto. Agora, o Felipão foi fundamental na conquista. Vamos explicar por quê? Dando uma olhada no campo. E nós vamos entender aqui 3 conceitos. Primeiro, sistema tático, é a distribuição dos jogadores. Segundo conceito, é a tática global, é como nós vamos jogar. Terceiro, é a estratégia, é a cada jogo. Então vamos ver isso aqui. A seleção brasileira entrou, como vocês estão vendo, no 3-5-2, porque na verdade o Luiz Gustavo, vocês estão vendo aquela marca ali, os 2 zagueiros, e o Luiz Gustavo, que ontem foi fundamental em cima do Iniesta, ele atuou como zagueiro, praticamente um zagueiro, não atrás dos 2 zagueiros, mas à frente. Repetindo Edmilson 2002, os 3 zagueiros aí. Daniel aqui do outro lado. A primeira seta lá é a importância do Marcelo com o Neymar. Veja o movimento do Neymar. O gol que o Neymar faz de perna esquerda demonstra que ele foi atacante ponta esquerda na seleção brasileira, coisa que o Mano não conseguiu definir. O Mano Menezes deixava o Neymar fazer o que ele fazia no Santos, ou seja, ele estava à vontade. O Filipão disse a ele: Neymar, aqui não é Neymar, é o grupo, preciso que você seja a ponta esquerda. Ele foi. Ontem lembrou o Rivelino, um chutaço de canhota. Olha lá a posição dele, jogando com o Marcelo pelo lado esquerdo. Então vamos ver o jogo do Brasil, que é histórico aqui no país. 3 zagueiros na proteção, jogando pelos lados e não pelo meio. Então você tem o Daniel Alves, o Marcelo e lá pela esquerda o Neymar. Veja lá no Fred que tem 2 setas dizendo que ele se movimenta para pegar a saída dos jogadores da Espanha e nos outros jogos também. Ele vai e inibe a saída do zagueiro e do volante. Ele não faz isso no Fluminense. Mais um ponto para o Felipão. Ele convenceu o Fred a não ser um jogador de área, mas também dar o combate. São aquelas 2 setas. Pelo lado direito, ali, em direção à área, você vê o Hulk como ponta direita trabalhando com o pé esquerdo. Então, o Felipão montou um sistema 4-3-3, vamos dizer assim, 4-3-3 para ficar mais fácil, e disse para os atacantes, ele não diz para os atacantes, ele conquista as mentes dos jogadores. Esse é um processo mental. Eu quero todo mundo atrás da linha da bola. Como ele fechou o grupo, e ele é o rei do vestiário,
sempre teve os times na mão, inclusive a seleção de 2002, que ele foi campeão. Agora, mais uma vez, ele conquistou as mentes. O Neymar deixou de se brilhar e deixou de ser o cara da Copa das Confederações para ser o ponta esquerda da seleção. O Hulk fez a função de ponta direita. E o Paulinho fez aquela função que é a última seta que vocês estão vendo ali. Então, minha gente, sistema que vocês estão vendo, a maneira como você vai jogar, você é ponta esquerda, nós vamos voltar, é a tática global da seleção. E aí você pergunta, Luiz Ribeiro, e onde entra a estratégia, que é um conceito que não tem nada a ver com a tática global, nem com o sistema tático. É como você vai enfrentar o adversário. Eu queria que vocês prestassem atenção na fala do Felipão, porque o Felipão pediu ajuda, e ele é muito humilde para falar o que ele falou, que eu vou trazer para vocês. É de uma humildade impressionante. Além de ser um agregador, ou seja, capacidade de liderança, ser um bom técnico para distribuir o time e tirar o melhor dos jogadores, inclusive implantar o sistema de faltas em rodízio na seleção. A seleção brasileira foi a mais faltosa, que mais cometeu faltas foi a seleção brasileira, inclusive no jogo com a Espanha, não deixando a Espanha jogar. Além de entender o jogo taticamente, ele é humilde. Ele revela que, além do Galo, portugueses ajudaram o Brasil na vitória sobre a Espanha, porque lá atrás Portugal meteu 4-0 na Espanha. E todo o material que Portugal gerou para fazer 4-0 na Espanha veio para o técnico Felipão. Ele confirma isso. Vamos ouvir. Eu gostaria de agradecer aqui ao Galo, que está aqui do lado, o Alexandre, que foi o nosso observador, que nos trouxe todas as observações sobre a Espanha corretas e de uma forma que nos fez pensar realmente como jogar com a Espanha e de que forma a gente podia fazer com que eles sentissem. Então, foi ótimo que o Galo, trabalhando conosco, pesquisasse e nos desse isso. Também quero agradecer em especial os meus amigos de Portugal, que me mandaram todos os dados de como jogaram com a Espanha e ganharam 4-0 a um amistoso. Como eles se comportaram. Então, Paulo Bento, seu Carlos Godinho, o Braçar, quando eu solicitei e fui que recebi, pessoal da imprensa, olha, eles também hoje merecem o meu abraço, porque me passaram todas as informações que batiam com as informações do Galo, e aí a gente montou a equipe e jogamos em cima daquilo. Claro, o resultado apareceu. O resultado apareceu. Humildade de um treinador campeão que revela isso. E nós estamos apresentando aqui. E dá a possibilidade também de mostrar que sistema tático não tem nada a ver com tática global e não tem nada a ver com a estratégia, que é a cada jogo. O Brasil montou uma boa estratégia. E todos os antecedentes das derrotas da Espanha, como para Portugal, o Barcelona, que joga no mesmo estilo, perdeu para o Chelsea. E os alemães que eliminaram o Barcelona sempre teve uma tática, uma abordagem especial tática para conseguir anular o toque de bola espanhol. Minha gente, o povo está comemorando, nós temos muito que trabalhar para a Copa do Mundo. Mas o Felipão começou a construir um time porque ele é o rei do vestiário, conquistou as mentes, pediu aos jogadores, olha, tudo é possível, e eles acreditaram. Acreditaram principalmente, sabe por quê? Porque são jovens. Jovens têm essa capacidade da ideologia de colocar em prática. Foi o que aconteceu. A gente se vê sempre aqui na tela da internet. Um forte abraço. Barbosa! Aumenta o som aí. Nossa amizade só dá Tupi. Amiga de todas as horas, da dona de casa, Tupi, eu ouço aqui. de dia, de tarde, de noite. Tupi Morena, eu ouço aqui. Toca pra Inhaúma. Sem congestionamentos. Tupi? O trânsito fluido. Eu ouço aqui. Tupi, patroa, eu ouço aqui. Tupi! Eu ouço